Bem, essa noite tem sido maravilhosa e eu gostaria de dar boas-vindas àqueles que se juntaram pela televisão essa noite, em várias partes do país e em outras partes do mundo. Agora, essa noite, eu gostaria que vocês fossem comigo para o 19º capítulo de Lucas. Lucas, e no 19º capítulo. É uma pequena simples historinha que muitos de vocês devem ter ouvido desde a infância. Eu vou ler para vocês. 19º capítulo, os 10 primeiros versos, se você tiver uma Bíblia, eu espero que sim. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, o qual era o chefe dentre os publicanos, e ele era muito rico. E este homem buscava ver a Jesus de onde estava, mas ele não podia, por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura. Correu adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, pois ele passaria por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e o viu, e disse a ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele, Jesus, estava indo ser hóspede de um homem que é um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Veja, Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se tomei alguma coisa de alguém, por falsa acusação, eu vou restituir 4 vezes. E disse-lhe Jesus: Esse dia a salvação veio a esta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E este é um dos versos chaves em todo o Novo Testamento, o 10º verso, porque ele lhes dá o propósito da vinda de Jesus Cristo. E ele veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido. Mas aqui está esse homem. Jesus, Deus homem, andava através de Jericó e ele estava em seu caminho para morrer na cruz. E quando ele chega a Jericó, ele vê o cego Bartimeu. E ele o cura. E tem aquela tremenda experiência, onde Bartimeu estava dizendo: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. E quando Jesus passa por ele, ele clama e diz: quem é este que está passando? E alguém parou e disse: Jesus de Nazaré está passando. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se ele não tivesse clamado naquele momento, ele nunca teria sido curado. Jesus passou por lá uma vez, da mesma forma que Jesus está passando na Flórida Central agora. E ele pode nunca mais passar por aqui dessa forma novamente, onde tanta gente se reuniu e orou e apoiou essa cruzada. Muitas das igrejas da Flórida Central cooperando nesta grande cruzada. Quando isso vai acontecer novamente? Jesus está passando por aqui, e para muitos de vocês esta pode ser a última oportunidade que você terá de ter certeza do seu relacionamento pessoal com Deus. E então, enquanto ele saía de Jericó é relativamente uma cidade pequena, tinha um outro homem que queria ver Jesus. Seu nome era Zaqueu. E ele encontra Jesus, saindo da cidade. Agora Zaqueu era o homem mais odiado da cidade. Ele era o homem mais rico da cidade. E ele era um publicano, um cobrador de impostos. Rico e desprezado, o exilado da sociedade. Porque perceberam, ele era judeu, mas ele cobrava todos os impostos de Roma, o país que dominava. E então, ele tentava pegar mais do que os impostos que tinha que pagar a Roma e preencher os seus próprios bolsos. Era assim que os coletores de impostos eram naqueles dias. Eles se tornavam as pessoas mais ricas da cidade e as mais desprezadas pessoas na cidade, porque eles eram olhados como traidores do seu próprio povo. Eles eram vistos como ladrões, trapaceiros, e eles ficavam muito ricos como resultado disso. Agora, se Jesus tivesse considerado a opinião pública, ele teria olhado diretamente para ele quando ele chegou a esta figueira, onde Zaqueu tinha subido. Agora Zaqueu era um homem solitário, ele não tinha nenhum amigo. E há muitas pessoas solitárias aqui nessa noite. Amigos que não te entendem, amores que lhe traíram, o que você falhou com eles na escola, e sua solidão te levaram à amargura. Eu imagino que ele também era um homem amargurado, porque quase toda pessoa da cidade desprezava ele. Ele era odiado, evitado pela maioria das pessoas. Ainda assim, ele tinha uma curiosidade. Ele provavelmente ouviu sobre Jesus muitas vezes. Talvez ele tenha ouvido os inimigos de Jesus dizer que ele era um demônio,
ou que ele era um fanático, ou até mesmo um blasfemo, ou era um herético, ou que ele era um impostor. Talvez ele tenha ouvido dizer dos amigos de Jesus que ele era um grande professor, um bom homem, o Filho de Deus, o grande Messias, que havia sido predito, ou um grande profeta. Mas ele queria vê-lo por si próprio. Eu posso ver. Zaqueu ele está tentando atravessar aquela multidão e ele era um homem muito baixo. E eu imagino algumas das pessoas tentando empurrá-lo e outros pisaram sobre seu pé para que ele tropeçasse e caísse no chão. E ele está tentando correr o mais depressa que ele pode. E provavelmente se ele tivesse vivido hoje, ele teria uma câmera com ele. E tiraria uma foto de Jesus, como a minha esposa tem. Ela tem uma. E eu aproveitei a vida de casado antes dela ter isso. E eu aproveito agora. Ela tirou uma foto minha outro dia desses e me chamou de Lago Dourado. Porque eu tinha um velho chapéu e algumas especificações nele, e eu estava sentado lá do lado de um aquário de peixes. E ela tirou uma foto e ela está enviando agora, talvez para o nosso cartão de Natal. E Zaqueu gostaria de ter um gravador. Eu me lembro quando nós estávamos na Hungria, e o primeiro culto, nós tínhamos milhares de pessoas, 20 a 50 mil pessoas naquele primeiro culto ao céu aberto, fora de Budapeste. E enquanto eu seguia com a pregação, eu vi todos aqueles cliques acontecendo. E eu virei para minha esposa e disse, eles estão rangendo seus dentes? E ela disse, não, isso são gravadores. Todos têm um gravador. E eles pegaram a mensagem, e então mandaram através da Europa Oriental as mensagens que haviam sido pregadas. E foi uma coisa maravilhosa para mim, que você poderia ir a uma livraria em Budapeste comprar meus sermões que eles colocaram na forma de livros. E eu preguei sermões direcionados ao Evangelho como estou pregando agora. Deus está fazendo algumas coisas brilhantes, estranhas e eletrizantes ao redor do mundo. Coisas misteriosas. Coisas que superam nosso entendimento. O diabo está trabalhando, mas Deus também está trabalhando. Agora este homem, Zaqueu, estava tão ansioso para ver Jesus, que ele decidiu escalar uma árvore. Escalou uma figueira. Agora há muitos obstáculos em chegar a Jesus que vocês enfrentam também. Ele enfrentou o obstáculo de ter tantas pessoas lá, tão baixo em estatura. Eu imagino que ele estivesse lá sentado naquele galho com aquele gravador, ou a câmera. Ele queria gravar tudo que Jesus disse. Ele estava tão interessado. Você também tem seus obstáculos. Agora, se você está assistindo pela televisão, agora, você pode pegar o telefone e ligar para este número que você vê na tela para obter ajuda espiritual. Agora. Há pessoas em prontidão para responder essa ligação. Ligue agora, enquanto eu estou falando. Mas você vê, a Bíblia diz, Jesus disse, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E em toda a Bíblia você encontra escolhas feitas entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Moisés teve que fazer aquela escolha, ele teve que fazer a escolha entre toda a riqueza do Egito, todo o poder do Egito, como herdeiro do trono do Egito, e ele teve que dar as costas a isso e seguir a Cristo. Abraão teve que dar as costas a tudo que ele conhecia para ir encontrar uma cidade onde o construtor e o feitor era Deus pela fé. E então há pecados secretos que se tornam obstáculos para chegar a Cristo. As Escrituras dizem, purifica-me dos pecados ocultos. Perceba, homens olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Ele sabe o que acontece dentro do teu coração, ele sabe o que você está imaginando, o que você está pensando, o que você está fantasiando. Ele sabe as coisas que você está desejando. Ele conhece os pensamentos malignos e o orgulho, a inveja, a ganância que está no teu coração. E ele julga pelo que ele vê dentro, não apenas o que ele vê no exterior. Quantos de vocês são membros da igreja em bons padrões? Oficiais na igreja. Professores da escola dominical. Mas lá no fundo você sabe que seu coração é tão escuro? Como um dos piores pecadores da cidade? E você sabe que você é um hipócrita? E você está envergonhado disso? Você não sabe o que fazer quanto a isso. E você deseja que de alguma forma você possa achar paz e você não foi capaz de encontrá-la. Faça seu compromisso para Cristo. Essa noite, diga, Senhor, me perdoe. Eu quero voltar para Ti. Eu te conhecia, eu conhecia o gozo de Cristo. Mas de alguma maneira eu perdi aquele gozo. E eu gostaria de encontrá-lo novamente. E justiça própria também pode ser um obstáculo. Há uma geração que apura seus próprios olhos e ainda não estão lavados das suas imundícias.
Justiça própria, como os hipócritas no dia de Jesus. Agora, Zaqueu estava sentado lá. Ele achou seu caminho até a figueira, assim como você encontrou seu caminho até aqui. E curiosidade trouxe ele. Curiosidade. Vocês sabiam que muitas pessoas buscam a Cristo por curiosidade? Muitos de vocês vieram a essa reunião por curiosidade, mas muitos de vocês vieram porque alguém trouxe vocês, mas muitos vieram apenas por pura curiosidade. Nós ouvimos sobre um homem outra noite que, em seu caminho, passou por uma rodovia e ele viu as luzes ligadas. Eu acho que estava em um dos folhetos ou um dos outros papéis que eu li. E ele simplesmente parou aqui. E ele encontrou um lugar para estacionar em algum lugar e ele caminhou até aqui. E era metade do culto. Mas ele deu a sua vida a Cristo. E ele diz isso no folheto. O gozo que ele encontrou em Jesus Cristo. Isso pode acontecer com você. Então ele chama Zaqueu. Zaqueu, desça. A multidão murmura. E eles ainda o fazem. Quando você come com pecadores ou tenta alcançar aqueles que estão do outro lado da pista, Jesus rasga a pele dos pecadores religiosos, quando ele trata outros pecadores com ternura e amor. Perceba, o argumento no debate que Jesus teve não foi nem mesmo com o Império Romano. Seu debate foi com os líderes religiosos que não viviam como deveriam viver. Eles eram hipócritas. E há muitos de nós assim. Nós desenvolvemos aquela mesma coisa. E isso certamente é verdade em algumas partes do nosso país, onde as pessoas vão à igreja, em grandes números. Mas durante a semana eles não estão vivendo uma vida diária com Cristo. Mas perceba, Jesus nunca comprometeu. Ele nunca oferece uma graça barata ou uma salvação barata. Quando você vem a Cristo, você deve estar disposto a arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo no seu coração. E note que ele disse, era uma chamada urgente. Ele disse, apressa-se, desça agora. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Não há um amanhã prometido. Não há uma promessa na Bíblia que você estará vivo amanhã. Deus não faz nenhuma promessa para amanhã. É hoje, agora, agora, agora. Através de toda a Bíblia. E foi uma ligação bem sucedida, pois Jesus foi à casa de Zaqueu. E provavelmente levou Mateus consigo, pois Mateus também tinha sido um publicano cobrador de impostos. E Jesus disse, me siga, e Mateus levantou-se e seguiu-o. E talvez ele tenha levado Mateus com ele para dar seu testemunho a Zaqueu. Eu não sei, mas Zaqueu provavelmente era muito orgulhoso. Ele mostrou a Jesus todas as coisas em sua casa, todas as artes que ele tinha, e os seus servos, e os bonitos carpetes que ele tinha no chão, e as belas janelas panorâmicas que ele tinha, e a bela vista lá fora, a grama e todas as coisas. E ele era tão orgulhoso daquilo tudo. Mas Jesus provavelmente só parou em pé e ficou olhando para Zaqueu. E Zaqueu ficou imaginando, por que ele está olhando para mim dessa maneira? Esses olhos penetrantes que estão alcançando minha alma. Então Jesus se vira e olha para fora da janela e vê a humanidade caída. E ele vê aqueles que estão sofrendo, aqueles que são pobres, que não têm nada, aqueles que Zaqueu tinha roubado e trapaceado. E a consciência de Zaqueu começou a incomodá-lo, e ele se convenceu de seus pecados. E de repente, ele abre a porta. E ele gritou com toda a força de seus pulmões, Senhor Jesus, eu estou pronto. Se eu roubei de alguém, eu restaurarei 4 vezes mais. Eu devolverei tudo que eu já tomei de alguém. Eu só quero conhecê-lo. Foi preciso restituição. E ele diz que ele fez isso com um novo gozo em seu coração. Ele fez alegremente. Parece haver muita pouca alegria em muitas das vidas modernas, até mesmo entre os que professam ser crentes. E a Bíblia diz que há 2 tipos de gozo. Há gozo no céu, quando uma pessoa vem a Cristo. Digo-vos que igualmente a alegria estará no céu, por um pecador que se arrependeu. Quando você vem a Cristo esta noite, você pode ser o único, mas você vai ativar as orquestras nos céus e os corais no céu. Estarão cantando por causa de você.
Apenas uma pessoa causará gozo no céu. Então haverá gozo dentro do seu coração quando você vem a Cristo. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Note, foi uma confissão aberta. Zaqueu levantou-se e disse, diante do Senhor, em frente de todas as pessoas. Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Essa é a razão que eu chamo as pessoas para vir à frente, para fazer com o seu compromisso com Deus publicamente. Todas as pessoas que Jesus chamou no Novo Testamento, incluindo Zaqueu, foi publicamente, em frente a todas as outras pessoas. E ele disse, se você não está disposto a me reconhecer diante do meu Pai, eu não reconhecerei você. Se você não está disposto a me reconhecer diante dos seus amigos, das outras pessoas, eu não reconhecerei você diante do meu Pai. Não seria terrível chegar lá e Jesus sequer nos conhecer? E ele diz que haverá muitas pessoas que dirão, mas Senhor, eu fiz por você, eu fiz aquilo e aquilo. Mas ele disse, eu nunca os conheci. E ele não nos reconhecerá. Venha a Cristo abertamente. Sim, seu arrependimento custou algo a ele. Ele teve que restaurar 4 vezes. A surpresa para a multidão, o choque para a multidão. Haverá tempos para restituição se o nosso arrependimento e fé forem reais. E o propósito de Jesus ter vindo ao mundo foi para buscar e salvar pessoas como Zaqueu, que estavam perdidos, e muitos de vocês hoje que estão perdidos de Deus. E todas as orações e todo o trabalho e todo o dinheiro que foram para esta cruzada veio para você, para alcançá-lo, porque a sua alma vale mais do que todo mundo junto. Você diz, como pode ser isso? Porque será eterno, porque vai durar para sempre. Quando você morrer, não é o fim de você. Você não pode cometer suicídio colocando uma arma no seu cérebro. Seu corpo morre, mas seu espírito, seu verdadeiro eu, viverá para sempre, 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 no céu ou no inferno. Isso depende do que você faz com Cristo. Agora, publicamente, eu vou chamá-lo a receber ele essa noite. Sabe, tinha um garotinho que estava perdido nas montanhas da Carolina do Norte, onde ele morava. E eles organizaram a polícia, os helicópteros, juntaram todos os cachorros policiais que eles puderam. E organizaram centenas de pessoas para procurar por aquele menino. E eles o procuraram por 5 dias antes de encontrá-lo. E quando encontraram ele, já estava morto, com neve empilhada sobre ele, e perdido. Era tarde demais. Milhares de pessoas trabalharam e oraram por esta cruzada por você. E Deus te vê sentado aí. E Ele conhece seu coração, Ele conhece a sua necessidade, Ele te chama pelo nome. Apressa-te. Maria, venha. Jim, apresse, venha, pois hoje estou indo ao seu coração. Você me permitiria? Você vai me aceitar dentro da sua vida e dentro do seu coração? E você dirá, Baby, o que eu realmente devo fazer? Primeiro, você deve estar disposto a se arrepender do seu pecado. Você diz, bem, o que isso quer dizer? Significa mudar o modo como você vive, mudar o modo que você pensa sobre Cristo, sobre Deus e sobre você mesmo. Significa viver um novo tipo de vida. Significa que você está disposto a deixar aquelas coisas erradas em sua vida e caminhar com Ele. Isso é arrependimento. E Jesus disse, ao menos que o homem se arrependa, ele não poderá ver o reino de Deus. Você se arrependeu? Você tem certeza disso? De que essa mudança tomou lugar? Eu não estou falando de você dizer, ó Senhor, me perdoe, isso não é arrependimento. Ó Senhor, eu pequei, isso não é arrependimento. Significa uma mudança. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então a segunda coisa que você deve receber é Ele pela fé. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Essa simples coisa, como uma criancinha que acredita em seu pai e em sua mãe. Você crê? Jesus disse que você precisa ser como uma criança. Você pode ser um professor de uma universidade de matemática ou uma de ciência. Mas você deve ser como uma criança quando você vem a Cristo. Crendo em fé. Assim como eu tenho confiança e fé nessa plataforma que me sustenta. Isso é o que a palavra fé quer dizer. Você põe a sua confiança nisso, você põe sua força nisso, você coloca tudo que você tem em Jesus Cristo. E você fará isso essa noite? Então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e obedecê-lo. E ler as Escrituras. E orar. Testemunhando. Você está pronto para fazer isso?
Se há uma dúvida no teu coração essa noite, que você esteja certo com Deus e tenha certeza. Você pode não ser membro de nenhuma igreja, ou você pode ser membro de várias igrejas, eu não sei. Você pode ter sido batizado de todas as maneiras que você pode ser batizado, mas isso não é o suficiente. Você deve vir a Cristo e encontrá-lo como seu Senhor, seu Mestre e seu Salvador. Eu vou convidá-lo para fazer isso agora. Nós temos visto várias pessoas todas as noites vindo. Eu vou convidá-lo essa noite para levantar do seu lugar e vir. E vocês que estão assistindo pela televisão, pegue este telefone e ligue. E haverá um conselheiro para falar com você agora. Você poderá fazer o mesmo compromisso que as pessoas farão aqui. Eu vou pedir para que centenas de vocês saiam de seus lugares e venham, porque vocês podem nunca mais ter um momento como este novamente. Venha agora. Se você vier lá de cima, leva mais ou menos 2 minutos. Então comece agora. Se você está com amigos ou parentes ou vierem em um ônibus ou com um grupo, eles esperarão por você. Depois que todos vocês vierem, eu direi uma palavra a vocês e lerei uma oração com vocês. E vou dar alguma literatura para ajudar na sua vida cristã. Você sabe que você precisa de Cristo. Traga seu amigo com você. Maridos e esposas e queridos, e grupos inteiros que estão aqui esta noite, vocês precisam vir. Você levanta e vem. Nós iremos esperar, jovens e velhos. Há alguns idosos aqui essa noite. Vocês ouviram o Evangelho muitas vezes, de alguma forma, mas nunca realmente encontram paz com Deus. Você está incerto do seu relacionamento com Ele. Venha e conserte isso nessa noite. Nós esperaremos, à medida que muitas pessoas vêm de todas as partes. Você pode ver muitas pessoas vindo fazer seu compromisso com Cristo. Você pode fazer este compromisso agora, onde você está. Você pode estar num bar ou no hotel. Você pode estar na sua sala de estar, ou no seu quarto, onde você está. Curve sua cabeça e diga: sim, Senhor Jesus, venha no meu coração, e Ele lhe trará o mesmo gozo e paz que Ele trouxe ao meu coração e aos do que você ouviu falar ou cantar nessa noite. Dê seu coração a Ele agora. Se você desejar, pegue o telefone e ligue. Você poderá ter que ligar 2 ou 3 vezes. Continue ligando, haverá pessoas lá pelas próximas 3 ou 4 horas prontas para falar com você. Não deixe essa noite passar, ou esse dia passar, sem fazer esse compromisso. Deus o abençoe, e vá a uma igreja no próximo domingo.